Olá, sejam bem-vindos a mais um webinário Natal Cidade Sustentável, Planejando a Cidade dos Sonhos. Esse seminário virtual está sendo realizado com o apoio da Fundação Verde Herbert Daniel. Ele era para ser realizado presencialmente, mas devido à pandemia nós estamos realizando ele virtualmente. Esse é o 6º de 10 seminários. Estamos realizando todas as terças e quintas-feiras, sempre às 16 horas aqui no Facebook, e depois os temos disponibilizados tanto no YouTube como também na página da Fundação Verde Herbert Daniel. O objetivo dos seminários é tratar de temas importantes para a sustentabilidade da cidade de Natal, levando em consideração os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, estabelecida pelas Nações Unidas. Nosso tema de hoje é empreendedorismo e geração de emprego, um tema que possui relação com vários dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas eu destaco um que é muito importante e relacionado, que é promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, emprego pleno, produtivo, trabalho decente para todos. E para falar disso, né, desse nosso tema, eu queria convidar aqui Ícaro Castro, da Endeavor, um jovem com muita experiência já, né? Assim, que vai nos falar um pouquinho sobre o papel que essas organizações, como a Endeavor, podem fazer para apoiar o empreendedorismo e apoiar a geração de emprego e renda, né, no nosso estado. Eu acho que Natal tem um grande problema de geração de emprego para os jovens. Então, Ícaro, eu vou começar lhe dando as boas-vindas. Tudo bom? Tudo certo. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal que está assistindo. Obrigado. Você está em Fortaleza? Estou em Fortaleza, me segurando aqui em casa, né? Que a gente ainda está tendo que ficar em casa, mas estou aqui. Perfeito. Ícaro, me permita que eu apresente você às pessoas. Então, nosso convidado de hoje é Ícaro Castro, ele é analista de negócios da Endeavor, né? É engenheiro de produção formado pela Universidade Federal do Ceará. Tem um estágio na área de gestão em projetos e educação infantil feito em Medellín, na Colômbia. Foi analista de desenvolvimento organizacional da AIESEC, e eu também queria que depois a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. No período de 2016 a 2018, e está desde 2018 na Endeavor, trabalhando com análise de negócios. Então, Ícaro, vamos começar falando qual o trabalho que a Endeavor faz para apoiar o empreendedor, né? Acho que seria interessante para a gente começar, depois a gente fala de vários outros assuntos. Perfeito. A Endeavor, ela está no Brasil, vai fazer 20 anos esse ano, inclusive a gente fez agora em junho, completamos 20 anos de atuação, e ela, desde que ela nasceu na Argentina, em 98, foi fundada na nossa vizinha Argentina, ela nasceu para conectar duas pontas. Ela entendeu que existiam empreendedores que já tinham vivido uma experiência de muitos anos à frente de suas empresas, já tinham aprendido tanto que já estava na hora deles compartilharem, né, ajudarem outras pessoas. E que tinha uma outra ponta, que eram pessoas que acreditavam que era possível empreender, ou tinham dúvidas se era possível empreender, mas que precisavam desse apoio, né? Aquela pessoa que quer empreender, acabou de começar um negócio, mas não sabe com quem falar. E aí a Endeavor falou, vamos unir essas duas pontas. Então a gente chegou aqui no Brasil através de alguns embaixadores, na época o Jorge Paulo Leman, o Beto Sucupira, que pegaram nas mãos da Marília, que foi nossa fundadora, e falou, vamos encontrar primeiro esse pessoal que quer doar tempo, que quer doar o seu conhecimento, para depois a gente encontrar o pessoal que precisa desse conhecimento. E assim a Endeavor surgiu e ela está aí até hoje. Então, a principal atuação da Endeavor, apesar dela ter uma frente de levantar questões junto ao governo, tem uma frente de educação, mas a principal frente dela é conectar essas duas pontas. O empreendedor que quer devolver ao ecossistema o que ele aprendeu, e do outro lado, o empreendedor que quer aprender e que quer crescer. Perfeito. Porque muitos jovens, eles querem montar pequenos negócios, querem começar a vida empresarial, né? Nós precisamos demais gerar emprego em Natal,
E nós temos que voltar a ser uma cidade dinâmica. Natal perdeu o dinamismo econômico. Eu acredito até que uma das grandes causas da situação fiscal difícil que o Rio Grande do Norte enfrenta é que Natal perdeu a pujança de ser a locomotiva de desenvolvimento econômico do Estado. Né? Nós tivemos uma queda muito grande no turismo e isso acabou gerando um desemprego muito grande. Nós temos hoje um contingente muito grande de desempregados. Para você ter uma ideia, 25% dos jovens de Natal, eles nem estudam, dos jovens de 13 a 25 anos, eles não estudam nem trabalham. Então, nós estamos numa situação muito grave porque nossa juventude está ociosa. E nesse período que eles têm a maior possibilidade de crescer, de aprender, né, de gerar emprego, eles estão sem oportunidades. Então, nós precisamos criar em Natal oportunidades para os jovens. Isso é muito importante. Então, esse número é muito alto. Então, nós precisamos desenvolver a capacidade empreendedora nas pessoas e apoiar as pessoas a serem empreendedores. Porque, às vezes, um jovem tem uma ideia boa, mas a experiência não se compra na prateleira do supermercado, né? É verdade. Então, como é que funciona essa troca de experiência entre os empresários e empreendedores que estão na Endeavor e apoiam a Endeavor? Como é que isso chega até o pequeno empreendedor? Na Endeavor, a gente trabalha numa linha, né, de empresas que a gente chama de empresas de alto crescimento. Dentro da Endeavor, a gente chama de scale-ups, que é um nome importado, né, mas o nome aqui no Brasil seriam são empresas de alto crescimento. Essas empresas, elas são menos de 1% das empresas no Brasil. Você se classifica como empresa de alto crescimento basicamente quando você cresce pelo menos 20% por ano por 3 anos. Então, se a empresa cresce mais de 20%, isso parece às vezes fácil, mas elas são menos de 1% das empresas do Brasil que conseguem fazer isso. Só que esse menos de 1% gera mais de 70% dos novos postos de trabalho no país. Isso é uma pesquisa feita em 2016, depois foi refeita em 2018. Na verdade, não é nem 1%, é menos do que isso, tá? Acho que 0,7%. E elas geram mais de 70%. Então, essa faixa de negócios é uma faixa que a gente entendeu que gera muito impacto. Mas, ao mesmo tempo, a Endeavor consegue ajudar, na nossa expertise, são com empresas que já deram o primeiro passo. São empresas que já entenderam qual que é o modelo delas, já estão faturando. Existem outras instituições muito boas, inclusive, no que elas fazem, como o Sebrae, por exemplo, que ajudam no passo antes do que a Endeavor ajuda, que é o de dar o primeiro passo, né? Que é de você tirar o negócio do papel, ou às vezes até escrever a ideia de negócio no papel de um jeito que faça sentido, que também é um pouco difícil às vezes. Eu não sei como que está o ecossistema aí em Natal para isso, mas aqui em Fortaleza também tem surgido algumas iniciativas tem vários nomes, né? Tem Hackathon, tem Dia do Desafio, que são essas iniciativas que você pega um fim de semana. Várias comissões julgadoras você pega um fim de semana, coloca um monte de jovem numa sala e dá um desafio para eles. Então, um dia desse teve um aqui em parceria, acho que com a Ambev, se eu não me engano. Então, a empresa veio e falou, estamos aqui no meio do Covid, não podemos fazer entregas em tais bairros, não podemos fazer da mesma forma, como é que a gente resolve isso? E aí um monte de jovens, como foi durante o Covid, então foi online, então vários jovens fizeram equipes e tentaram resolver essa questão, levando ideias que iam contribuir com a empresa. E existe também aqueles que são para criar empresas, né, criar novos negócios. Eu participei de algumas comissões julgadoras desses processos, geralmente em final de semana, né? Já participei de algumas. Mas eu acho que a gente precisa de um grande desafio aqui no Estado, aqui em Natal principalmente, é de colocar as pessoas, empresários com experiência, empresários jovens, dentro de uma sala e fazer uma pergunta. Como é que a gente consegue gerar emprego em massa aqui no Estado? Né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem que colocar. Perfeito. E isso é super importante porque, como eu falei, né, esse grupo de empresas que cresce muito, que cresce mais de 70%, que gera mais de 70% dos postos de trabalho, eles estão crescendo em relevância, em faturamento, gerando mais lucro, mas eles estão gerando 100, 200, 300, 400, 500, 1.000 empregos a cada ano. Então, isso vai escalando e gerando um impacto naquela cidade ou naquela comunidade, que é um pensamento que o empreendedor tem que ter desde o dia 1 dele, né? No dia que ele decide criar a empresa, dificilmente ele vai nascer já querendo ser o maior do mundo, mas ele tem que ser o maior daquela rua dele. Depois ele vai querer ser o maior do bairro, depois o maior da cidade, o maior do Nordeste e depois o maior do país.
Às vezes falta muito para o empreendedor aqui do Nordeste, eu falo porque eu trabalho com empreendedores do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, essa cabeça de eu vou construir um negócio que pode ser muito grande, que pode inclusive sair daqui do meu estado, pode sair da minha região, talvez saia até do Brasil. Hoje o mundo está muito competitivo e as empresas não conseguem, às vezes, concorrer fora das suas fronteiras, né? Tem muito negócio que não tem condições só tem condições de ser um negócio local, né? Mas poucos têm competência para disputar grandes mercados, né? É verdade. E aí é onde tem entrado muito essa corrida pelos financiamentos em fundos de investimento, né? Esses investimentos grandes que estão acontecendo em algumas empresas, eles vêm justamente para expandir mercado, na maioria das vezes para ajudar essa empresa a sair de uma região para o país todo, ou de um país para outros países, porque uma empresa que é grande no Brasil, dependendo do segmento dela, muitas vezes ela tem potencial de ganhar a América Latina. Existem muitas empresas que a Endeavor apoia aqui no Brasil, que já iniciaram expansão para outros países da América Latina, muitos vão diretamente para o México, porque tem muita similaridade de mercado, empresa de tecnologia, por exemplo, vai muito para lá. Então, existe muito essa possibilidade de você crescer e ir quebrando essas fronteiras. É um grande desafio, mas você vai quebrando elas parte a parte, né? Primeiro a fronteira do bairro, depois a da cidade, e um dia você quebra a fronteira do país. Sim. Que conselho você daria para o jovem que quer empreender? O que é que você poderia falar? Qual o caminho que ele segue, que ele precisa seguir? Eu acho que tem duas coisas muito importantes aí dentro. O primeiro que é o que muitas vezes não é o passo seguido, que é o de estudar, né? E aí estudar, ele não é necessariamente você... Acho que hoje os conceitos de estudar já estão muito diferentes do que eles eram há 10, 20, 30 anos atrás. Então, hoje estudar pode ser você encontrar uma boa série no YouTube que te explique o que é montar um modelo de negócio. Então, eu tenho uma ideia aqui, eu quero construir sapato a partir de um material que é descartado aqui por uma indústria perto da minha casa. Eu vi que dá para fazer sapato com isso aqui. Eu fiz um sapato para mim e funcionou. Como é que eu transformo isso em negócio? Não sei. Então, estudar pode ser a pessoa encontrar um canal, por exemplo, na internet, que vai ensinar ela a construir. Não necessariamente ela saber qual é o livro, né, ou fazer um curso. O ser humano é um dos poucos animais que é muito dependente no início da vida, né? Uhum. O ser humano ele precisa ser carregado, né? Por exemplo, os cavalos eles começam a vida andando, né? A girafa, ela nasceu, ela sai andando e come, né? Claro que ela também mama, tal, mas rapidamente ela está na natureza e está autônoma. O ser humano ele demora 1 ano para andar, para falar as primeiras palavras. É muito lento o crescimento. O apoio ao jovem tem que ser muito grande na fase da infância. Uhum. Você tem uma experiência na educação infantil na Colômbia, né? Então, eu queria que você falasse como pessoa, e pela essa sua experiência lá, qual a importância da educação infantil que você vê para que um jovem um dia seja bem-sucedido na vida? Professor, essa é uma pergunta boa, porque quando eu fui para Medellín, muita gente me perguntava por que eu tinha escolhido aquela cidade, né, que tem uma história muito carregada por violência. É uma das cidades que por muito tempo foi uma das cidades mais violentas da Colômbia, que perdia muito jovem para o narcotráfico. Por muitos anos, por mais de década, isso aconteceu. No final da década de 90, começo dos anos 2000, o governo começou a fazer um alinhamento para educar mais a cidade, começar a colocar mais gente na escola, criar emprego, criar atividades para os jovens. Quando eu fiz intercâmbio lá em 2012, apesar de aqui no Brasil muita gente ainda conhecer a Colômbia por ser um lugar perigoso, o slogan da cidade de Medellín era a cidade mais educada da América Latina, porque eles tinham recebido 3 vezes seguidas um prêmio, não lembro qual instituição, um prêmio reconhecendo a cidade como uma das cidades que mais se preocupava com a educação do jovem. E você via isso refletido na infraestrutura da cidade, nas empresas que nasciam na cidade. Eu, pessoalmente, trabalhava numa ONG que trabalhava com educação complementar para as crianças. E eu achava que isso era raro lá, mas quando eu comecei a trabalhar, e eu tive que fazer um trabalho voltado para a venda, né, para a área de vendas dessa ONG, porque existia a competição desse setor lá. Existiam várias instituições de educação complementar na Colômbia. A criança ia de manhã para a escola e de tarde ela ia para uma ONG ou para uma escola, né, se ela tivesse
mais dinheiro para pagar uma escola privada para ficar o dia inteiro. Então, essa questão de tempo integral, né, que no Brasil começou a ser colocado há alguns anos, lá já era colocado ou pelo público com o privado, ou 100% público, ou instituições públicas com o terceiro setor complementando a educação. E aí, nessa ONG, era ensinado sobre educação financeira, sobre respeito às pessoas, então, para evitar aquele problema de bullying, né, das crianças, sobre a importância do aprendizado para evitar o abandono escolar, que ainda era alto na Colômbia. Então, é super importante por isso, porque você cria uma base para que essas pessoas entendam a importância de vários assuntos que não seja só a matemática, a física e a química, né? Não, porque a educação em tempo integral você pode completar com música, com esporte, com educação financeira, com balé, com judô, com natação, com diversas coisas, né? Não é o professor dando aula expositiva num quadro negro, né? Então, isso... E eu achava interessante porque abria muito para debate. Lá era uma instituição religiosa, né? Essa instituição que eu trabalhava tinha sido fundada por padres, mas eles não levavam tanto a ideologia no ensino, mas eles levavam muito debates para as crianças. Então, quando eles iam falar sobre respeito, não era uma aula sobre respeitar, era uma roda onde as crianças de 8, 7 anos respondiam perguntas, tipo assim, João, o que é que você acha, em que dia que você se sentiu desrespeitado por um colega? E você, quando foi? Por que foi? Então, as crianças conversavam sobre isso. Você tratava as crianças já com um nível de maturidade para elas conversarem sobre esses assuntos. Excelente. Uma outra experiência muito interessante. Fica registrado aqui a sugestão para a gente pensar em ter isso aqui em Natal, viu? Perfeito. Essas parcerias para complementar o tempo da criança em atividades, né? Porque assim, nós temos um déficit de vagas na educação infantil aqui assombroso, né? Menos de 30% das crianças são atendidas nas creches e na educação infantil aqui na nossa capital. É muito baixo. Né? Isso por não ter vaga? Não tem vaga. Não tem vaga. O maior bairro de Natal, Nossa Senhora da Apresentação, alguns anos atrás eu calculei que existia um déficit lá de 7 mil crianças fora da escola. Então, essas crianças, elas acabam na mão da criminalidade, ou então na ausência de um futuro melhor, né? Mesmo que ela não vá para a criminalidade, mas ela deixou de ter a capacidade de ter um bom emprego, de gerar emprego também para outras pessoas. Né? E aí um povo mais desenvolvido, mais educado, cuida melhor da sua saúde, os recursos públicos também rendem mais numa população com melhor nível educacional. Né? Existe esse efeito indireto. Né? Agora, você tem uma experiência também na IESEC, né? Perfeito. Foi ela que levou você até a Colômbia? Como é que foi? Como é que funcionou isso? Foi um pouquinho antes que eu entrei na IESEC. A IESEC, para quem não conhece, dá para pesquisar super rápido aí no Google, mas é uma organização jovem, global, presente em mais de 120 países, que trabalha com essa troca de culturas, né? Pessoas jovens viajando de um país para o outro, fazendo intercâmbio, mas realizando uma atividade naquela cidade, não é simplesmente uma viagem, realizando uma atividade que vai imergir ele naquela cultura e ensinar uma série de valores para ele. E aí, em 2012, eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu estava procurando o que fazer, tentei várias coisas, mas na época eu era muito enrolado para falar, então eu tentei entrar na empresa júnior da faculdade, não deu certo, tentei entrar num estágio, não deu certo, tentei algumas coisas, não estavam dando certo, até que consegui entrar na IESEC, e aí foi uma oportunidade, assim, eu considero a IESEC o maior divisor de águas para mim, na minha vida, que apesar de ainda ser jovem, mas da minha juventude, eu acho que foi o meu maior divisor de águas, porque foi quando eu tive a oportunidade de ter experiência mesmo, trabalhando, pensando, vendo como que é trabalhar, como que é ter metas para bater, correr atrás de objetivos, fazer uma reunião com a equipe, então... coisas que você só descobre de fato quando você está trabalhando, né? Que você, antes disso, você não tem tanto essa ciência de como funciona. Você acredita que o voluntariado ele podia ser melhor usado na gestão pública? Com certeza. Com certeza, porque se você souber posicionar o que a pessoa vai aprender ali, o que ela vai desenvolver, com certeza existem muitas pessoas dispostas e interessadas em trabalhar voluntariamente
ou trabalhar por uma bolsa, que é o caso até aqui no Ceará. Eu vi uma iniciativa, por exemplo, a prefeitura fechou uma parceria com a própria ESEC daqui de Fortaleza, do escritório daqui no ano passado, para que pessoas de baixa renda recebessem uma bolsa da prefeitura para trabalhar voluntariamente na ESEC. Então, é a prefeitura incentivando um jovem a trabalhar voluntariamente numa organização não governamental, porque ela sabe que aquela organização não governamental vai desenvolver aquele jovem. Mas existe muita gente que, independente da bolsa, eu trabalhei 6 anos na ESEC, 2 deles, depois eu fui para um outro nível da ESEC, que é um nível contratado, mas os níveis, em geral, né, 99% das pessoas da ESEC trabalham voluntariamente. Eu trabalhei 4 anos voluntariamente. E quando eu entrei na Endeavor, acho que a gente vai chegar nessa parte, mas quando eu entrei na Endeavor, 80% da minha experiência tinha sido a ESEC. Eu tinha feito um outro estágio, tinha feito esse estágio na Colômbia, mas quase tudo que eu aprendi foi a ESEC. Então, a prefeitura podia pegar um grande contingente de jovens para trabalhar como voluntários em várias organizações que apoiam a educação aqui no município, por exemplo. Exatamente, uma organização que apoia a educação. Se você tem uma organização que apoia o empreendedorismo, por exemplo, nasce uma iniciativa ali de fazer esses hackathons, esses encontros, mas é muito difícil, às vezes, conseguir recurso para fazer essas atividades, a prefeitura, por exemplo, pode entrar junto para que aquelas pessoas trabalhem voluntariamente e aprendam ao mesmo tempo. A Universidade Federal do Ceará aqui começou com a iniciativa do Centro de Empreendedorismo, que é isso também. É um centro liderado por um professor para desenvolver aqueles jovens em torno de empreendedorismo, e eles realizam eventos, realizam iniciativas de inovação patrocinadas por empresas. Aí essa já não é com a prefeitura, essa é patrocinada por empresas. Mas as empresas patrocinam porque confiam naquele professor que está liderando a atividade e confiam nas atividades que aqueles jovens estão desempenhando. Qual é a faixa etária dos jovens que atuam na ESEC? A partir dos 18 anos, de 18 a 30 anos, tanto para trabalhar na ESEC quanto para fazer intercâmbio. Tem a faixa mínima e a máxima, porque é para a ESEC continuar se enquadrando como organização jovem segundo a ONU, né? Então, a partir dos 18 e antes dos 30. Mas nada impede que também a gente que a gente use os aposentados, não via a ESEC, mas a gente também tem muitos que poderiam doar no controle das contas públicas, no controle de gastos, nas licitações, no aumento da transparência dos gastos públicos de uma maneira geral. Né? Exatamente. Eu acho, professor, que o que falta para isso acontecer, muitas vezes, é criar esse canal, né, para conectar quem precisa do trabalho voluntário com quem quer fazer o trabalho voluntário, mas principalmente que esse canal consiga transparecer a necessidade e a seriedade daquilo. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa ela não quer trabalhar voluntariamente por alguma causa, porque ela acha que ela vai estar trabalhando de graça para alguém ganhar dinheiro. Eu já vi isso acontecer muito na ESEC e em outras ONGs. Assim, eu não vou trabalhar de graça porque tem alguém por trás aí que está ganhando dinheiro. Então o cara, usando a nossa linguagem aqui, né, o cara se sente besta, né, de estar sendo feito de besta, de trabalhar para alguém que está ganhando dinheiro. Então é preciso mostrar esse caminho, mostrar que você está trabalhando por uma causa e que essa causa está beneficiando a sociedade. Isso é um ciclo, né, que você vai beneficiar aquela causa e aquela causa vai retornar em algum dia para você. Quando você não comunica isso da melhor forma, a pessoa não entende como que o trabalho voluntário dela vai refletir lá na frente. Perfeito. Agora, vamos para a Endeavor, né? Você disse que apoiam projetos que são grandes geradores de crescimento e, consequentemente, de emprego, né? Isso. Quando você aumenta as vendas e o faturamento das empresas, você acaba contratando mais gente, né? Quais são os casos que você aponta de empresas que conseguiram gerar emprego num ritmo grande? Tem alguns exemplos para a gente? Tem alguns casos legais, não sei quantos que são tão conhecidos. Alguns são nacionalmente conhecidos, outros mais localmente, mas não sei se vocês conhecem a BrisaNet, eu não sei se ela já chegou aí no Rio Grande do Norte, uma empresa que fica na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, a gente apoia eles pela Endeavor aqui no Ceará, e a BrisaNet é uma empresa que leva a internet para o interior, né? A ideia foi, existem muitos provedores grandes de internet dominando os mercados de capitais, mas no interior, há 5 anos atrás, né, parece que faz mais tempo, mas há 5 anos atrás não tinha internet de qualidade. E a BrisaNet falou, a gente vai construir essa estrutura de internet, levar a internet para o interior e fazer chegar em outras cidades. E a BrisaNet hoje ela está com, eu acho que pouco mais de 3.500 funcionários, sendo que em 2017 eles tinham 600 funcionários.
Então, 17, 18, 19, 20. Né? Em 3 anos, eles multiplicaram por 5 o número de funcionários, com muita gente criando essa infraestrutura de internet, levando a internet até a casa das pessoas. Tem um caso lá em São Paulo super interessante do Doutor Consulta. Não sei se vocês já conhecem essa rede, uma rede clínica, né? Clínicas populares, exatamente. Hoje já são mais de 40, são 60 clínicas, na verdade, já fizeram mais de 1 milhão de atendimentos, e eles criaram esse negócio porque 70% da população brasileira não tem acesso a plano de saúde. Então, você querer ser atendido por plano de saúde é muito caro, é muito inacessível. E você ser atendido no sistema público, muitas vezes, é tão inacessível quanto, porque, em alguns casos, você não consegue o atendimento. Então, onde que você encontra essa faixa intermediária, né? Essa faixa intermediária eles encontraram na clínica popular, onde você consegue o atendimento, pagando pelo atendimento, por um valor muito menor do que uma consulta privada e muito menor do que se você pagasse o plano mensalmente. Tem algumas experiências aqui, porque realmente o acesso a plano de saúde é muito pouca gente hoje tem condições de pagar plano de saúde e acaba recorrendo a clínicas populares. Elas estão crescendo e proliferando também, realmente. Tem várias redes nascendo. E a gente vai substituindo serviços, né? Tá. E dando mais serviços públicos às pessoas, né? Exatamente. Agora, Ícaro, o Ceará vive uma situação bem diferente da do Rio Grande do Norte, né? A gente vê uma diferença na pujança, tanto em Fortaleza como no Ceará, né? Houve até apareceu agora uma pergunta aqui na tela, né? Até o professor Milton aqui perguntou qual é o impacto que o hub, né, de TI, que é a ligação intercontinental de fibra ótica, o que é que isso de impacto trouxe para o Ceará, para Fortaleza, por exemplo? Isso gera um impacto grande, não só para empresas grandes que já estavam interessadas em ter essa facilitação de comércio, mas em vários pequenos negócios que foram surgindo ao redor desses hubs, né? Eu já conversei, por exemplo, com uma empresa aqui de transportes, né, que fazia transporte particular de funcionários para as empresas, e que praticamente duplicou de tamanho depois que foi fechado o hub do aeroporto, porque ela fechou um contrato para fazer o transporte de todas as tripulações até os hotéis. Conversei também conversei com uma, mas essa uma me contou da história da outra, então 2 empresas que forneciam a parte de alimentação para os funcionários do Porto do Pecém. Então, o Porto do Pecém que foi também uma obra grande desenvolvida aqui perto. Então, por exemplo, você imagina, o Porto do Pecém, você faz um porto, você imagina que muitas empresas grandes, né, de alimentos, de bebidas, de roupa, de eletrônicos, vão ser beneficiadas por facilitar esse canal. Mas ao redor desse grupo, nascem um monte de outras empresas, ou crescem várias outras empresas, que se beneficiam daquele crescimento. O Ceará, a gente podia listar aqui a conexão digital submarina com a Europa, né, e com a América, né? O hub aeroportuário, que foi instalado aí o da TAM, e também da Air France, KLM, várias companhias aéreas operando no aeroporto. A siderúrgica, que foi instalada também no Ceará, que representou um incremento no PIB de 10%. Né? O Porto de Pecém, a ferrovia transnordestina, que corta o Ceará de norte a sul, né? Vai ligar lá em Pernambuco com o ramal, que vai de Suape até o Piauí, né? Você tem uma mobilidade, uma capacidade de explorar os recursos naturais com muita facilidade, e isso acabou refletindo no desenvolvimento do Ceará e de Fortaleza. Fortaleza tem um comércio extremamente pujante, né? Então, eu acho que eu fico pensando assim, por que o Rio Grande do Norte está tão acomodado numa situação tão dramática, né? Parece que não existe uma forma de saculejar as pessoas aqui e verem que nossa situação está difícil, mas existe uma ausência de liderança, né? Então, as pessoas não encontram o caminho na saída. Né? Nem a classe empresarial, que está completamente sem líderes também. Nós estamos carentes de lideranças políticas, empresariais e sociais. O Rio Grande do Norte é um fenômeno, é um caso a ser estudado. Né, o caos que a gente está metido. Né? Então, assim,
E aí isso acaba impactando fortemente na esperança das pessoas, no jovem, no estímulo ao empreendedorismo. Esses valores que a gente precisa incutir no jovem para que ele arrisque, que ele pense em fazer coisas novas, para que ele crie emprego, né? Para que ele monte um pequeno negócio, monte seu primeiro negócio. Então, você acha que esse ambiente no Ceará tem ajudado os empreendedores? Sim, para uma parte do ecossistema de empreendedorismo. Uma coisa que é muito clara do Ceará e que, sem dúvida, o Ceará é forte é na parte industrial. Com certeza, é uma força daqui do Estado, é a força que, por muitas vezes, segurou o Estado em momentos de crise, em outras áreas, a indústria segurou. Eu trabalhei na Federação da Indústria aqui do Ceará, então vi de dentro também como essa movimentação, e realmente é um setor muito unido e com muita força. Mas existem também outras falhas, né, na parte de serviço, nessa parte de tecnologia, que as empresas enfrentam realmente muita dificuldade ainda para crescer. Algumas só veem, que acho que até um caso parecido com empresas que eu já vi no Rio Grande do Norte também, só vê um futuro de crescimento saindo daqui. Então, já vi empresa que já estava no nível de faturar 5, 6 milhões por ano, mas para ela chegar em 50, ela achava que tinha que ir para São Paulo, porque era lá onde o fundo que ia investir nela exigia que ela fosse, ou ela ia ter uma infraestrutura de tecnologia diferente. Então, é super importante a parte da indústria aqui, e a indústria gera demanda de empresas de tecnologia, mas essa nova economia que vem surgindo e que vem puxando com muita força esses ecossistemas novos que têm nascido em Minas Gerais, em Florianópolis, para não ter que citar o Vale de São Francisco, né, que é muito citado nos Estados Unidos, mas falando de casos daqui, Minas Gerais, Florianópolis, Belo Horizonte e Florianópolis tem crescido muito por conta do investimento em empresas de tecnologia, né? Então, é uma economia nova que vem surgindo e que vem puxando a força da economia deles. Então, aqui no Ceará, com certeza a indústria é uma força muito grande, mas a gente já precisa começar a olhar com mais cuidado para esses outros setores que estão chamando cada vez mais atenção, gerando cada vez mais emprego, e precisam de apoio também, né? Não só do governo, mas apoio dos bancos, do governo, da população que vai buscar trabalhar nesses lugares. Então, eu acho que isso movimenta de forma geral outros setores também. 40 anos atrás, nós tínhamos uma situação muito parecida com os tigres asiáticos. Uhum. Nós éramos um país com tanta miséria como os tigres asiáticos eram, né? Era um país extremamente populoso, o Brasil também era muito populoso, mas existia muita pobreza, aqui continua tendo, e lá aconteceu uma coisa que a pobreza acabou, né? Maciços investimentos em educação, né? O Ceará tem os melhores indicadores educacionais do Brasil. Qual o reflexo que você percebe que isso possa ocasionar para o futuro? Qual o prognóstico que você faz para o Ceará nos próximos anos? Legal. Esse, para mim, é o maior orgulho do Ceará que eu tenho. É mais do que isso da indústria ou de ser o lugar que eu nasci, de qualquer coisa. Para mim, os números da educação são os mais importantes, porque quando eu fiz o intercâmbio lá para a Colômbia foi quando esse sentimento da importância da educação ficou mais aflorado dentro de mim. E eu sinto que existe uma coisa natural, né, de você investir em educação básica, investir no ensino médio, você gerar uma saída, né, de profissionais melhores lá no futuro, mas, ao mesmo tempo, acho que hoje a gente já começa a trabalhar num segundo fator, que é manter essas pessoas aqui. Então, o primeiro fator é você produzir, né, essas mentes brilhantes, essas pessoas com capacidade de produzir riqueza para o Estado, mas o segundo passo é que essas pessoas queiram ficar no Estado, porque o Nordeste como um todo, e o Ceará especificamente, durante muitos anos viveram essa migração para o Sudeste. Nos últimos anos, até em alguns momentos aconteceu o processo contrário, de gente retornando para cá, mas hoje a gente exporta muito talento. Acho que a palavra é assim, a gente perde muito talento. A gente exportar é uma palavra muito bonita para o que está acontecendo. A gente perde esses talentos para outras cidades do país e para outros países, porque a pessoa vai ganhar mais, ou porque não acredita que aqui vão nascer empresas que vão virar empresas gigantescas. Então, se ela quiser crescer na carreira, ela acha que tem que ir para fora. Então, esse é o segundo processo, né, que eu acho que o Ceará precisa viver hoje, que é essa conscientização de que nós temos os profissionais, mas que nós temos o ambiente para esses profissionais trabalharem. Depois de tantos anos e de uma situação tão difícil como o Rio Grande do Norte está enfrentando,
eu noto que se perdeu muito a autoestima em dizer que é potiguar, que é norte-grandense, que é natalense. Uhum. Parece que as pessoas não valorizam mais o estado ou a cidade. E a gente nota no Ceará um sentimento de bairrismo muito forte, né? O cearense tem orgulho do seu estado, do Fortaleza, tem orgulho de Fortaleza, né? O que é que você acha que como é que a gente consegue recuperar a autoestima das pessoas para que a gente possa voltar a ter orgulho do Rio Grande do Norte e da nossa cidade? Essa pergunta boa, hein, professor? Eu não sei se eu tenho a melhor resposta, não. O que eu imagino é que o que dá. O que você gosta de. Quando é que o brasileiro veste a camisa da seleção, né? Quando vai ter Copa, porque a gente sabe que a gente é bom, ou pelo menos a gente já foi, bom naquilo dali. Então a gente tem muito orgulho, geralmente, daquilo que a gente sente que a gente é bom, daquilo que a gente sente que pode bater no peito e dizer, olha, isso daqui tem coisa boa. Então, quando eu sinto esse orgulho de ser cearense, eu sinto porque eu penso no povo daqui, porque eu penso na beleza daqui, nessa questão da educação do Ceará, isso me dá orgulho. E aí eu acho que para um estado recuperar, ou para ter mais orgulho, porque eu acho que nunca é demais, né? Acho que o Ceará pode sim ter muito mais orgulho de ser cearense, é você primeiro construir esses grandes exemplos. Eu acho que isso é uma coisa que é super importante em qualquer setor, e aí, como a gente aqui, o papo é mais direcionado para empreendedorismo, você construir grandes exemplos naquela cidade. Então, é muito interessante você ver a história do Grupo M. Dias Branco aqui no Ceará, da Três Corações, né, com Pedro Lima, do Aridissá, com o Sistema Aridissá. Então, empresas que ganharam o mundo, viraram empresas gigantescas. Rio Grande do Norte, eu sei que tem Marcelo Alecrim, não conheço muitos nomes, mas sei que Marcelo Alecrim vou lhe dar um dado interessante. Vou dar um dado interessante. O pessoal do Café Santa Clara, Pedro Lima, né, você falou, Pedro Lima. Eles são potiguares. Eles são da região do Alto Oeste, do Rio Grande do Norte. Mas eles são muito mais reconhecidos pelo Ceará do que pelo Rio Grande do Norte. Uhum. Eles moram aí, fazem ações sociais no Ceará, mas aqui não se valoriza as pessoas da cidade, do nosso estado. Que você acabou vendo que o cara é reconhecido aí, você achava que ele era cearense. Uhum. Para você ver como nós somos, né? Como o Estado. Eu acho que a falta de reconhecimento também não leva à motivação. Com certeza. Isso é um fator super importante, né? A pessoa se sentir reconhecida por aquele lugar, ela se sente pertencente àquele lugar, àquelas pessoas. Claro, e ela vai começar a fazer contribuições. Eu vi que eles fizeram até doações de respiradores para o hospital de campanha, né? O Pedro conhece um pouco mais da história dele. Os empresários cearenses doando respiradores e tudo, né? Exato. E eu vi que ele tinha sido um dos que tinham doado. Eu disse, puxa, um empresário do Rio Grande do Norte doando também para o Ceará. Mas para você ver, aqui falta esse reconhecimento a quem realmente faz a diferença aqui no Estado, né? Acho que essa questão de criar grandes exemplos é super importante. Na Endeavor a gente fala muito disso até. Esses nomes que eu citei, o Marcelo, o Alecrim, o Pedro, o Ari, são todos. Eu citei eles também porque eles são embaixadores da Endeavor. Então, a gente também levanta muito o nome deles como grandes exemplos, porque são pessoas que contribuem muito com causas de empreendedorismo, né? Não só com sociedade e criando muitos empregos, mas contribuem muito com a causa do empreendedorismo. Então, é super importante você gerar essas referências para o lugar, para que... Existe uma história que tem num livro, não lembro agora o nome, não me recordo o nome do livro, mas que quando tem uma pessoa, um pescador volta para a cidade, conta que pegou um peixe de 5, 10 quilos na outra cidade, lá não sei aonde, a pessoa fica, pô, no meu laguinho aqui não tem nada. Agora, se você estiver pescando, tem um cara do seu lado e ele acabou de pescar um peixe de 10 quilos, você acredita que você consegue pescar um peixe de 10 quilos também. Porque tem peixe de 10 quilos naquele lago. Então, quando você vê um grande exemplo do seu lado, você cria esse estímulo de que é possível fazer aquilo que ele fez também. Tem uma coisa muito importante que eu acredito, né, como professor, eu sou professor do curso de administração, é que tem que se criar, o governo é obrigado a criar um ambiente que seja fácil ganhar dinheiro. Uhum. E aqui se dificulta muito que as pessoas criem, se impõe muita barreira. Eu vou dar um exemplo, por exemplo,
Eu falei do déficit de vagas da educação infantil em Nossa Senhora da Apresentação. E eu visitei algumas escolinhas de educação infantil particulares lá, que cobram mensalidades simbólicas, simplesmente porque eles têm que fazer isso, senão a criança fica na rua. Uhum. Tem mensalidade de 50, de 100 reais, né? Então é quase um serviço público. Eu encontrei escolas com IPTU, escolinhas municipais, escolinhas privadas, pagando IPTU de 20 mil reais por ano. Nossa. Porque a prefeitura foi lá, mediu por satélite e disse, você tem aqui 300 metros quadrados de área construída e imputou um IPTU absurdo para as pequenas escolas. Então, quer dizer, prestando um serviço público, porque você está lá preenchendo uma lacuna educacional, né, que o poder público não está preenchendo, e você ainda vai taxar a pessoa. Né? Então, nós temos que criar um ambiente propício ao empreendedorismo, reduzindo impostos. Né? Por exemplo, esses bairros populares, nós temos que estimar o ICMS que aquela população consome, porque 25% vem para a prefeitura. Uhum. E até conversar com o governo do estado de retornar em obra pública para a periferia o que você está arrecadando com aquela população. Porque 25% do consumo de um bairro, o governo se apropria do dinheiro e leva para outro, para fazer estrada, para fazer praça na área rica, para fazer jardins e para fazer obras públicas, mas não em benefício das comunidades mais pobres. E aí você vai estar estimulando que o dinheiro fique lá, circule lá, e aí a gente possa criar, mas gerar emprego e renda naquela localidade. Né? E acho que o grande desafio do poder público na criação desses incentivos é ele justamente equilibrar essa equação, né? Como que ele cria o benefício, mas garante que esse benefício está retornando esse benefício fiscal está retornando em benefício para a população. Acho que essa que é, às vezes, a equação que às vezes não fecha, né? Você não dá o benefício, e aí, obviamente, ele não retorna, ou às vezes você dá o benefício que não retorna como era esperado. Então, fechar essa equação, acho que às vezes é o desafio. Né? Aqui em Natal, por incrível que pareça, os bairros mais violentos, onde existem mais assassinatos, aqui o número de assassinatos de jovens era absurdamente alto alguns anos atrás. E a prefeitura tinha uma máfia instalada dentro da prefeitura para roubar o dinheiro destinado à iluminação pública. Os bairros todos às escuras e eles roubando o dinheiro da iluminação pública. Isso está sendo investigado pelo Ministério Público. Já foi gente presa, solta, perdeu o mandato, voltou. Então, isso está nessa situação. Mas meteram a mão no dinheiro. Então, assim, eu acho que isso também vai... Sucessivos escândalos de corrupção vai levando a um descrédito também na classe política que atrapalha muito o nosso Estado. É verdade. É difícil recuperar essa credibilidade, né? A gente vai minando a credibilidade, né? Então, assim, as pessoas não estão muito incrédulas, então, assim, céticas. Vou acreditar em quem agora, né? Porque eu apostei em um errado, apostou em outro errado, né? E a gente está carente de bons exemplos. Quem sabe um dia a gente chega no caminho que o Ceará trilhou para ele, né? Que João Pessoa trilhou aqui como cidade também, vizinho a Natal, que está com a condição de vida muito melhor que a nossa capital, né? Que é um exemplo para a gente, como modelo de gestão pública. Ícaro, então eu queria lhe agradecer por você ter participado. Foi um prazer imenso ter você aqui, de trazer... tão jovem, tão experiente, com tanta coisa boa para nos contar. Não, o prazer é enorme também de bater papos bons assim. Eu não considero que tenho tanta experiência ainda, porque me inspiro em gente com muito mais experiência, mas faço muita questão de devolver sempre que é possível, assim, sempre que tem alguém com a ideia de negócio, quer conversar, ou quer trilhar alguma carreira e não está sabendo mais ou menos para onde ir, eu faço muita questão de sentar e conversar, porque 10 anos atrás estavam fazendo isso por mim, né? Então, acho que essa iniciativa de devolver, ela não precisa
ser toda uma estrutura de criar uma instituição e não sei o quê. Às vezes ela é no dia a dia, é você devolver para uma pessoa algo que um dia você recebeu. Isso já gera um ciclo muito bom e é um prazer enorme estar aqui também conversando. Muito obrigado, viu? Então, um grande abraço. Espero vê-lo aqui em Natal, quando qualquer dia apareça por aqui para nos visitar. Tá ótimo. Na próxima terça-feira, nós vamos ter a 7ª edição do webinário Natal Cidade Sustentável e vamos falar com o professor Joirã Medeiros sobre acessibilidade e educação inclusiva. Acessibilidade e educação inclusiva. Muito obrigado a todos que nos assistiram e até a nossa próxima edição do webinário Natal Cidade Sustentável com o apoio da Fundação Verde Herbert Daniel. Obrigado.